Oi, gente. Boa tarde. Quanto tempo, né? Eu sou a Paula, da família RGC, e tenho andado sumida por uns dias, mas é tudo por uma boa causa, né? Não aconteceu nada de grave, mas às vezes, gente, tem coisas que acontecem que a gente precisa escolher, a gente precisa a, a nos afastar um pouco, a recuar, né? E é em todas as áreas da nossa vida, né, na verdade. Então, no início agora do ano, não, primeiro eu vou, né, eu sou Paula, comecei a me apresentar e para quem chegou agora, né, para quem, vai entrar no canal, que nunca viu, né, o canal da família RGC. Eu me chamo Paula, eu sou casada, eu sou mãe de 2 meninos, um de 29 e um outro de 8. E tenho 2 netos, né, assim, nós temos uma chácara. O nosso sonho, né, sempre foi, morar numa chácara, mas a gente não sabe, em qual tempo Deus vai nos permitir isso, mas a gente já tem esse localzinho aqui, uma chácara, que não fica no estado que a gente mora em Porto Velho, Rondônia, ele fica em Canutama, no Amazonas, mas não é muito longe, dá na faixa de 17 quilômetros da minha casa até aqui. Então é bem perto, não é longe. E esse lugar aqui é como se fosse um refúgio, sabe? Um refúgio para sair daquele furdunço da cidade, daquela barulheira. Aqui a gente sente paz. Aqui a gente olha o céu à noite, a gente consegue ver tanta estrela. Na cidade a gente não consegue ver mais, eu acho que por causa da claridade urbana, né? Então a gente fica assim maravilhada, tem coisas assim na chácara, o silêncio, ouvir os animais, isso é muito gostoso. E agora no início do ano, gente, já fazia algum tempo que eu vim orando a Deus, né? Eu sou cristã, eu sou da Igreja As Nações aqui em Porto Velho. E aqui em Porto Velho não, lá em Porto Velho. E assim, eu vim orando há 3 anos, eu acho que até mais, né, do que 3 anos, né, pedindo um direcionamento do Senhor sobre isso. E agora, dia 1º de fevereiro, né, no final de janeiro eu me desliguei da igreja que eu estava, dia 1º de fevereiro eu comecei a congregar em outra igreja, né, a qual essa igreja que eu estou, eu fiz um compromisso, né, um compromisso para mim, um compromisso que eu precisava, um compromisso que eu estava com sede, né, sede de estudar a palavra, mas eu estava com sede de alimento novo, de movimento, sabe, movimento. Essa igreja que eu tô tem muito movimento, né, tem muitos membros, a igreja é grande, e eu queria muito, assim, me aprofundar na palavra, porque, gente, por mais que a gente, leia a Bíblia, né, a gente medita na palavra, né, a gente estuda a palavra, mas tem coisas que a gente fica perdida, que a gente não tem, né, aquele discernimento. E a gente é por isso que a gente é necessário a gente ter um estudo, né. E aí eu comecei a fazer, né, essa academia de discípulos, que é chamado lá, que são 2 anos. 2 anos, assim, se eu fizer 2 matérias por módulo, né, no caso. Então, se eu fizer só uma, eu tenho a opção de escolher uma ou 2, mas se eu fizer só uma, em vez de ser 2 anos, vai, acho que para 4, né. Se eu fizer as 2, é 2 anos, então eu iniciei fazendo 2. Então é todo domingo pela manhã, né. E assim, isso eu tive que fazer escolhas, né. Eu tive que parar um pouquinho as minhas vindas para a chácara, porque eu estava precisando desse alimento, eu estava com sede, eu estava, sabe, eu estava necessitada, gente, essa é a palavra. E eu
eu cessei um pouco as minhas vindas para cá, né? Hoje eu vim, hoje é uma sexta, né? Vou dormir aqui de hoje para amanhã, mas amanhã eu já vou embora. Porque domingo eu gosto de estar lá em Porto Velho, né? Ir com calma para minha, né? Para minha academia de discípulos. E tem sido uma bênção, gente. E foi uma escolha que eu fiz que eu não me arrependo, né? E assim, tem coisas que nós precisamos abrir mão para ter outras. E para mim hoje, né? Para mim hoje eu acho não, tenho certeza que eu estar mais perto do Senhor, aprendendo mais dele, para mim está sendo prioridade, sabe? Porque quando a gente conhece, quando a gente tem essa intimidade com Deus, a gente não quer mais sair de perto. Às vezes a gente passa por tempestades que às vezes a gente até pensa, né, em desistir, mas aí a gente para e fala: não, eu tenho Deus e eu vou conseguir. E pior é quando a gente não tem Deus, gente. Então, assim, eu não sei qual a cova, né? Igual é Daniel, né? Eu não sei se a sua cova é na sua área financeira, eu não sei se a sua cova é no casamento, se é com filhos, se é na vida espiritual, eu não sei qual a sua cova. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o único que pode te tirar da cova é Deus. Não tem outro, gente, né? E vale a pena a gente abrir mão de certas coisas para estar mais próximo do Senhor. E um dia Deus falou assim: filha, eu te dei, né? Eu abençoei vocês com a chácara, mas eu não quero que as bênçãos, né, me distanciem de você. Olha como Deus é cuidadoso, né? Então a gente precisa se atentar para isso, sabe, gente? A gente precisa se atentar aonde que está a nossa prioridade. Está nas coisas materiais ou está em Deus, né? Então, as coisas materiais só vão bem se Deus estiver no controle de tudo. A gente não tem controle de nada, nada, gente. Sabe, se não for Deus, é impossível. Então, isso é uma reflexão, né, para você que está passando por algum momento difícil. Deus está aí com você. Entrega esse fardo para Ele, né? E que Ele vai te ajudar. Mas a gente também, às vezes, gente, precisa de posicionamento, de querer estar, né? E aonde você está, né? Como você está com Deus. Então reflita sobre isso, né? E dizer que eu gosto, sabe, gente? Eu gosto de estar, eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de. Só que às vezes eu nem vou ser hipócrita aqui de falar que não, mas às vezes a gente desanima, porque a gente vê que as pessoas, né, não dão tanto valor, a gente faz de um jeito, as pessoas querem de outro. Eu não fico triste, eu fico desanimada só, sabe? Porque eu não posso, né? Não tem como eu agradar a todos. E eu preciso ser o que eu sou, né? Eu sou isso aqui. Eu não posso fazer coisas diferentes do que eu sou, do que é a minha natureza, né? Eu sou isso. Então, gente, eu queria assim, né, dizer para vocês que a cada escrito que tem aqui, eu guardo, né, no meu coração. Eu peço desculpa por não estar presente todas as semanas, né? Mas vai ter momentos, gente, que vai ter vídeos toda semana, mas vai ter momentos que não vai ter. E eu gostaria que vocês compreendessem isso, né? Porque nós temos também ajustes a ser feitos. Tem momentos, eu pelo menos sou assim, quando eu tenho algo para algo assim que precisa ser resolvido, ou se eu estiver passando por alguma
né, igual eu estava agora ultimamente, né, nessa procura incessante, né, pedindo para Deus me dar uma direção. Então, esses momentos eu gosto de estar só, assim, só eu e Deus, né. Então eu me dedico mais a estar, próximo dele. Então, eu gostaria que vocês entendessem isso, esse é o meu jeito. Tem pessoas que não sabe lidar com as 2 coisas ao mesmo tempo, mas eu não, tá bom? Então, gente, ó, eu deixo meu oi, meu obrigado, eu deixo o meu ótimo final de semana para cada um de vocês, e amanhã já é sábado, né, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu não mostrei muita coisa, mas eu vou gravar mais alguma coisa amanhã aqui é sábado, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe cada um de vocês e eu amo. Tchau, gente.